Hoje eu estou ao lado de um ícone da administração. Eu vou até colar aqui, viu, professor? Ele tem mais de 40 livros publicados, é autor e mestre em administração pela City University of Los Angeles, é especialista em administração de empresas pela FGV, graduado em psicologia e pedagogia, com especialização em psicologia educacional pela USP, e ele é formado em Direito pela Universidade Mackenzie e conselheiro aqui no CRA São Paulo. Eu estou falando, claro, do professor Hidalberto Chiavenato. Muito prazer estar aqui ao seu lado, professor, e obrigada por nos receber. Eu queria que você já falasse aqui, né, já desse um panorama para a gente. As relações de trabalho hoje, elas estão mudando? Muito. Hoje, as pessoas têm muito mais contato com outras pessoas, via internet e tudo mais. Elas sabem muito bem o que querem. Todas elas têm um networking, aquela coisa toda, né? Mas o mundo de hoje é um mundo que está ficando cada vez mais diferente daquele mundo, digamos assim, onde, vamos dizer assim, as relações de trabalho eram muito distanciadas. Hoje a coisa mudou. Hoje o empowerment, por exemplo, é uma coisa que a gente nota em toda e qualquer empresa, né? O trabalho em equipe hoje é consolidado e as pessoas têm um outro tipo, digamos assim, de vivência dentro das organizações, muito diferente do que era antigamente. Então hoje a relação entre a pessoa e a sua organização é muito mais ampla e muito mais estreita, né? Hoje as pessoas sabem o porquê da empresa, né? Qual a sua missão, seus valores, a sua visão de futuro e tudo mais. Isso é muito importante, porque as pessoas hoje, mais do que nunca, elas sabem o que a empresa espera delas, né? E é muito importante porque elas sabem o que tem que dar para a empresa, porque sabem que receberão algo em troca, né? Um retorno desse investimento. Professor, antigamente, por exemplo, meus pais ficaram nas empresas durante 30 anos, né? Antigamente era normal ficar muito tempo. Hoje, a nossa juventude, quando ouve alguém falando que ficou mais de 10 anos, 15 anos, acha um absurdo. Sim, né? É verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, é natural, é normal hoje em dia mudar de emprego ou também tem que ter uma certa parcimônia? O tempo de casal hoje está ficando cada vez mais curto, né? Por quê? Porque as opções lá fora são muito grandes, né? E a pessoa, às vezes, logo que ingressa numa organização, ela sabe até onde ela pode ir em termos de crescimento profissional, em termos de desenvolvimento, né? De carreira e tudo mais. Ela fixa geralmente uma carreira que ela pretende fazer. E ela percebe quando numa empresa ela não consegue chegar a um ponto, né, ótimo, digamos assim, num determinado espaço de tempo, ela procura outras alternativas, né? Então a gente vê que, vamos dizer assim, a mobilidade hoje, né, de uma força de trabalho de uma empresa é muito maior do que antigamente. E a tendência é aumentar. Mas, professor, por exemplo, a juventude, principalmente, né, os mais jovens, essa geração Y, Z e tal, eles entram na empresa, mas é para ontem que eles querem ser líderes, gerentes, né? Sim. Eles não querem passar por todo aquele processo. Qual o conselho que o senhor daria para essa veja, geração? Elas estão vivendo uma cultura de hoje, né? É isso que está acontecendo. E a gente começa a perceber uma coisa, veja só, nós estamos no ano de 2017, os millennials, ou seja, a geração Y, começou a surgir a partir de 2001. Então, hoje, elas já são alguma coisa ainda pequena. Daqui a 10 anos ou 15 anos, quando os millennials já começarem a ter, vamos dizer, 30 anos, né? Os iniciantes, né? Você vai ver que a força de trabalho vai ser constituída de muito mais gente com esse tipo de aspiração, digamos assim, profissional. Então, se hoje você está notando uma coisa desse tipo,
Imagine daqui a 5, 10 ou 15 anos pela frente. Isso vai não só se consolidar, mas vai também se espraiar, aumentar bastante. Então, as empresas que se cuidem, porque elas têm que... Hoje se fala muito em reter talentos. Na verdade, eu não gosto muito da palavra reter. Parece que você está pegando o talento e botando dentro de uma gaiola, para retê-lo dentro da gaiola. Não é bem assim. Eu prefiro falar em engajamento, ou seja, criar essa retenção, mas do ponto de vista interno da pessoa. Ou seja, fazer com que a pessoa tenha, digamos assim, aquela expectativa que ela acha que vai alcançar dentro daquela organização. Se isso não vier de dentro da pessoa, esqueça a retenção. Para isso, a empresa precisa conquistar a pessoa. Você vê, as empresas, no começo, elas procuravam engajar o shareholder, o investidor, o acionista, tudo mais. Depois se percebeu que ela precisava também engajar, na época industrial, os fornecedores de insumos, né? E bota fornecedor nisso. Então, na medida que perdia um fornecedor, a empresa dizia, puxa, não posso perder esse fornecedor. Mais adiante, do lado das saídas, né? Começou a se pensar no cliente. Eu tenho que reter clientes, né? Tenho que satisfazer, encantar o cliente. E hoje entrou um novo stakeholder na brincadeira, que seria o talento. Nós temos que encantar talentos, engajar talentos, para que ele não saia da nossa organização dentro daquele ponto de vista que você ressaltou agora. Certo? O mundo está lá fora, aberto, né? Cheio de, vamos dizer, de oportunidades, mas ao mesmo tempo de ameaças, como essa crise que está passando, né, no nosso país. Mas então o segredo hoje é tentar, não digo reter, engajar todos esses stakeholders, esses públicos estratégicos, né? Então hoje o administrador ele tem que pensar não só no acionista, no investidor, não só no fornecedor de insumos os mais variados possíveis, não só no, vamos dizer, no intermediário que vai levá-lo ao atacadista, ao varejista, até o cliente, o consumidor, né? Mas principalmente talento. E quando eu falo talento, não olhe para baixo. Você tem que olhar para cima também. O presidente é um talento, cada diretor é um talento, tá certo? E cada operário, desde aquele mais simples, também é um talento naquilo que ele sabe fazer. Então, hoje, o espectro de trabalho de um administrador ficou muito amplo. Ele tem que encantar todo mundo a toda hora. Tá? Haja encantamento. Haja, Professor, é interessante, por exemplo, a trajetória do senhor. Você estava me contando que veio de Viradouro, sim. É isso? Veio de Viradouro, era pianista, depois fez filosofia. Olha, é tudo, né? Eu fiz muita coisa. Tudo, muita coisa. O senhor acha que na carreira das pessoas, elas terão várias carreiras ao longo da vida? Eu tive uma carreira, digamos, multidisciplinar, sem dúvida alguma. Isso me deu uma abertura, digamos assim, muito, muito grande, né? E quando eu resolvi ingressar na administração, isso faz muito tempo, né? Me doutorei, aquela coisa toda. E comecei a escrever, né? Que era uma coisa que eu não pensava, vamos dizer, no início da minha vida, eu nunca imaginei ser um escritor, né? Nem conferencista, nem professor, nada disso. Mas eu achei que eu tinha muita coisa que eu deveria colocar no papel. E eu também sou um investigador muito grande, ou seja, eu estudo hoje muito mais do que eu estudei em toda a minha vida. Então, eu estou sempre lendo, sempre pesquisando, sempre procurando ideias novas, né? E eu acho que me encontrei, ou seja, eu sou feliz com aquilo que eu faço. Professor, a gente vê muitas pessoas reclamando do dia a dia no trabalho, infelizes no ambiente de trabalho. Sim. Quais os conselhos que o senhor daria? Por exemplo, o senhor acabou de falar, poxa, eu fazia o que eu gostava realmente, né? Será que falta um pouco isso nessas pessoas? Veja só, Confúcio, alguns séculos antes de Cristo, já dizia,
Se você achar um trabalho que lhe dê prazer, pegue-o, porque então, dali para frente, você nunca mais vai trabalhar. Entende? Eu acho que é isso. Eu acho que cada pessoa precisa encontrar aquilo que ela gosta de fazer, né? Que ela tem jeito. Tem dois aspectos aí. Primeiro, a aptidão. Se ela tem, vamos dizer assim, pendência, né? Se ela tem condições, capacidade de fazer aquilo. E se tem prazer, né? Se gosta de fazer. Então tem que juntar essas duas coisas. Aquilo que você tem facilidade e aquilo que você gosta de fazer. De um lado, então, a aptidão, né? Do ponto de vista mais amplo. E do outro lado, prazer em fazer aquilo que está fazendo. Se você juntar essas duas coisas, você vai se lembrar do Confúcio. Sim, tá? com certeza. É. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o futuro da administração. Será que tanto em cursos nas faculdades, no dia a dia das empresas? Eu acabei de entregar para o Conselho Federal de Administração um trabalho sobre esse tema. Para onde a administração está indo, né? Só que eu escrevi tanto que deu quase 50 páginas de trabalho. Então eu entreguei a rapadura, digamos assim, para ele lá. Mas são muitas variáveis envolvidas, muitas. A administração já fez, digamos assim, um trabalho de casa, até hoje, e a gente fica até pensando, será que fizemos o suficiente, né? Na verdade, tem muita coisa para ser feita. E as mudanças estão vindo por aí com uma força total. Ou seja, a gente começa a ver que a administração está cheia de desafios pela frente. Não dentro dela, mas o entorno que está ao redor daquilo que fazemos, né? Então, só para você ter uma ideia. O que faz a administração? No fundo, ela é, vamos dizer assim, um fenômeno organizacional nos dias de hoje. Por que fenômeno organizacional? Porque a administração precisa de uma organização, onde ela possa, então, atuar, né? Como um catalisador do sucesso daquela organização. Se você perguntar o que faz a administração, qual é o produto que ela ingressa dentro de uma organização, é exatamente competência. E a gente começa a pensar, e as organizações que estão acontecendo hoje? Então, o que vai acontecer na organização vai depender da administração, e aquilo que a administração vai fazer vai depender da organização, uma simbiose muito grande entre ambas, né? E você vê, as organizações estão, hoje em dia, cada vez mais se expandindo, né? Pode ver que qualquer organização, ela precisa de insumos e precisa de colocar os seus produtos ou serviços lá fora. Do lado dos insumos, ela tem uma porção de outras organizações que entregam, fornecem esses insumos, uma espécie de uma cadeia de valor, né? Onde você tem energia, máquinas, equipamentos, tecnologia, propaganda, auditoria, e aí a coisa vai para frente, que tem que ingressar dentro daquela organização. Então, com esses fornecedores, a organização faz uma estratégia, digamos, colaborativa. Não competitiva, colaborativa. Ela precisa da colaboração desse universo de organizações para ter os insumos básicos para poder funcionar. Na saída, ela tem desde os, vamos dizer assim, os intermediários, atacadistas, varejistas, até chegar ao cliente lá. Então, também uma cadeia colaborativa, com estratégias colaborativas para chegar até o cliente. O que está acontecendo? As fronteiras entre as entradas e saídas estão se expandindo. Hoje, muitas organizações estão comprando até outras organizações fornecedoras ou delegando parte da sua atividade para elas, na mesma situação, na outra ponta das saídas. Então, o que está acontecendo? As fronteiras das organizações estão se permeando cada vez mais. Fora das organizações, lá dentro delas, aquelas fronteiras verticais entre a chefia, a execução, isso também está desaparecendo. As fronteiras, digamos assim, verticais dentro da organização, ou seja, áreas de marketing, área de produção, finanças, RH, etc., também estão se interpenetrando. Então, o que está acontecendo com as organizações? Elas estão se flexibilizando. E por que razão? Porque lá fora o mundo está mudando. Então, a organização tem que se
flexibilizar para poder se adaptar a essas mudanças. Por quê? Porque se não fizer isso, ela vai desaparecer do mapa, de uma hora para outra. E você pode até contar nos dedos as empresas que hoje têm mais, digamos, de 60 a 70 anos de idade, né? São muito poucas. E o cemitério de empresas que faleceram, digamos assim, né? É uma coisa muito grande. Então, qual a conclusão que você chega? Que, vamos dizer, o ciclo de vida das organizações, aí você toma empresas, né? Indústrias, empresas públicas, privadas, empresas médias, grandes, enormes e tudo mais, não é? Todas as empresas, sejam elas lucrativas ou não lucrativas, baixou para essa idade, 17 anos. Por quê? Porque o volume de empresas novas que entrou foi muito grande. E as empresas que não conseguiram se adaptar foram para o espaço. Tem que se reinventar, né? Então isso significa uma coisa. Será que isso vai parar por aí? Eu acho que com tanta mudança lá fora, né, é provável que essa idade média, nesse ciclo de vida média de uma empresa, vamos falar dos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem pesquisa sobre isso assim, mas deve reduzir. Tá. Deve reduzir bastante. Então, esse é o mundo organizacional, onde a administração trabalha, né? E a gente fica preocupado, porque isso entra inovação de um lado e disruptura de outro lado, né? É o que está acontecendo. E aí vem a tecnologia, principalmente a tecnologia da informação. Hoje, a compra de um robô é muito mais barata do que a manutenção de uma pessoa trabalhando em uma determinada atividade durante um ano. E o robô não tem férias, não tem horários de trabalho, não tem descanso semanal remunerado, não tem salário, não tem nada daquilo que a gente é. Então, eu fico preocupado com o que fazer com essa população que não está preparada, digamos, para outras ocupações mais sofisticadas. Sim. A tecnologia, ela queima muitos empregos, mas do outro lado, lá na outra ponta, ela cria outros mais sofisticados. E a gente não está encontrando hoje educação capaz de gerar essa mudança, né? Digamos assim, essa adaptação, né? Desse contingente enorme de coisas. Então você começa a pensar, a máquina é capaz de fazer muita coisa que o ser humano faz. Isso depende agora, né? Nós estamos entrando numa era avançada da tecnologia, né? A gente fala em Big Data, Analytics, né? A gente fala em máquina capaz de aprender, né? A gente fala em tecnologia 3D, de impressão tridimensional e outras coisas mais. E a gente começa a pensar, bom, estamos entrando na era digital, né? E a era digital está aí. Não tem mais volta, né, professor? Não tem mais volta. Só tem avanços pela frente. O pior é isso, né? Bom, professor, muito obrigada pela sua participação aqui. E você gostou da nossa entrevista? Quer saber mais? Fique ligado, então, no nosso canal. Inscreva-se no YouTube e continue nos acompanhando nas redes sociais. Até mais!